3, 2, 1, gravando. O primeiro entrevistado de 2023 aqui do canal é um cara assim muito ocupado, trabalhou demais nessa janela de transferências. O cara acorda 5 da manhã, vai dormir 3 da manhã, dorme 2 horinhas e tá tudo certo, Júlio Casares, presidente de São Paulo, certo. tudo bem? Prazer falar com você, prazer tudo meu. No canal, um 2023 maravilhoso para todos nós. Você arruma tempo para dormir? Dá tempo às vezes de dormir? Cara, de vez em quando eu me pego passando mensagem para os caras às 2 horas da manhã, 5 horas, os caras não dormem. E de vez em quando precisa, né? Mas é um embalo, você já está no ritmo. Eu estava dizendo hoje aqui para o pessoal que foi um ano atípico, Copa do Mundo, e nós não paramos, porque foi um momento de mercado, monitorar o mercado, aí já vem Natal, Ano Novo, e estamos aí nesse pique para começar o campeonato regional com um elenco mais qualificado. Eu queria tocar nesse assunto, porque o Campeonato Paulista é um campeonato que, por exemplo, São Paulo voltou a vencer e ficou muito aquela coisa, o São Paulo está tratando como Copa do Mundo, ficou até aquela coisa, mas ganhou e foi um título importante, que o São Paulo voltou a ser campeão, o torcedor estava precisando disso, né? São Paulo vai tratar de novo o Paulistão como Copa do Mundo? Eu digo sempre, André, e nós falamos isso com maior transparência do mundo, quando o São Paulo, o jogador, o atleta, qualquer competição entra com essa marca, com essa camisa, ele tem que disputar para ganhar. E o Campeonato Paulista é um grande campeonato. Veja, eu sempre brinco que 2021 nós estávamos numa fila por muito tempo e às vezes eu vejo que tem setores querendo diminuir essa conquista do regional, não essa conquista do São Paulo. E eu recordo que quando o São Paulo construiu o Morumbi, o último título do que o São Paulo teve exclusivo foi 57 com o Paulista, com o Zizinho, canhoteiro, aliás, contra o Corinthians. E depois, em 70, 13 anos depois, uma fila que incomodava, o São Paulo entregou o Morumbi e conseguiu ganhar o bicampeonato paulista, eu estava lá, foi muito comemorado. Um arquirrival ganhou em 77, considera eles, com a razão deles, natural, que foi a maior conquista de uma grande festa a nível nacional, um campeonato regional. Ora, o São Paulo em 21, que estava numa fila muito grande, conquistou, ele merece ter a mesma dimensão que essas outras conquistas citadas tiveram. É que fica aquela sensação, principalmente aquela pilha de rival, né? Que quando ganha é o Campeonato Paulista, quando você perde é o Paulistinha. Não tem muita essa pilha? Sim, ou seja, você cair fora do Campeonato Paulista é terrível. Ganhar, não é tão importante, o time está em formação, colocamos um time alternativo. O São Paulo não, o São Paulo entra no Campeonato Paulista, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro ou em qualquer competição, em qualquer modalidade, para ganhar sempre. Claro que ganhar depende de vários fatores, mas você tendo um time competitivo, você chega a finais, como foi no passado, chegamos no Paulista e no Sul-Americano, e acho que um time que chega bastante em decisões, ele começa a se acostumar de novo com maturidade, com experiência, com cumplicidade com o torcedor e tentar o êxito no jogo final, né, que é aquele jogo que vai dar o título. Desde que você se tornou presidente do São Paulo, essa dá para cravar assim, que foi a melhor janela em relação a peças, aos jogadores que o Rogério, né, do modelo de jogo do Rogério, melhor janela de São Paulo? Eu acredito que sim, porque em 21 nós chegamos, e bem lembrado aqui agora há pouco, era um campeonato que invadiu o ano, né, em razão da pandemia, o Campeonato Brasileiro que eu digo. Começamos no regional, então não tinha tempo de um planejamento, de uma janela. Mesmo assim, nós fizemos a vinda de jogadores como o Miranda, que agora aposentou-se e trouxe um último título na carreira dele com a gente, né? E vieram alguns jogadores juntamente com aquele plantel. Então não houve uma janela muito bem trabalhada, muito bem planejada. A outra sim, vieram o Rafinha, o Alisson, o Patrick, o Nicão, alguns performaram, outros não, mas também deram um sentido importante de competitividade e nós chegamos em 2 finais. Agora essa numa situação um pouco mais organizada do clube, nós conseguimos aliar a criatividade na contratação, a aquisição de alguns atletas e um planejamento financeiro para suportar a questão dos compromissos, pagando as pendências salariais atrasadas, direito de imagem e outras que nós temos dentro da instituição, e temos um time hoje muito competitivo. Os valores que estão chegando são alternativas que o técnico vai ter na mão dele. O técnico é quem faz o plano tático, é ele que escala, o Rogério é um grande profissional, nos ajuda muito, e ele que vai decidir. Hoje ele tem alternativas, principalmente em posições que tinham carências, todas apresentadas por ele. O que teve de diferente desse planejamento que não aconteceu nos outros? Apesar dessa
penúltima janela ter sido uma janela boa em relação aos jogadores. Fala de Nicão, um jogador que, né, campeão por tudo que passou. O próprio Miranda, o Rafinha, que o Miranda já estava, mas aí o Rafinha. Mas o que teve de diferente nesse planejamento que não teve no outro? Bom, primeiro é importante salientar, né? Nós, nesse planejamento, nós tivemos um pouquinho mais de tranquilidade financeira. Não que o São Paulo esteja com condições absolutas financeiras, mas nós temos a nossa dívida mais organizada, nós temos o nosso dia a dia financeiro mais equilibrado. E também a participação efetiva da comissão técnica, mais ativa. O Rogério opinou mais? O Rogério participa sempre, é importante a participação dele. Eu digo uma coisa, um dia eu perguntei ao Rogério, você já participou de algumas reuniões de planejamento. Na sua passagem anterior aqui, você fez alguma reunião de planejamento? Ele deu risada e falou, jamais. Não que isso seja uma crítica ao passado, mas é verdade, é importante estabelecer que quanto mais condições o Rogério tem de concentrar dentro do que ele é espetacular, que é no treinamento tático, no treinamento de campo, e ele estiver aliviado em outras atribuições, melhor para a instituição. Então, eu acho que nós estamos chegando num nível de entendimento, de ajuste muito importante. Né? Então você tem aqui o Carlos Belmonte, o Rui Costa, o Nelsinho Chapecó que ajudam também, e você tem o Muricy como coordenador que tem uma experiência, uma bagagem. Eu acho que somando esforços, nós vamos chegar a um objetivo melhor. Aquela situação que até aconteceu no ano passado, eu me lembro de algumas entrevistas que o Rogério falou, não, eu não participo eu não dou aval para jogador. A gente sabe que o Rogério é um cara que quer saber de tudo, tá por dentro de tudo, né? Quando ele fala assim, eu não me engano, é porque ele tem certeza. Né? Então, assim, o Rogério participou e deu aval em todas essas contratações? Participou. Eu sempre digo que nós que eu digo a instituição em férias, merecida no elenco, e o Rogério também estava de férias, e nós tínhamos uma reunião fundamental para a gente, dali em diante, perseguir o grande objetivo e desafio, porque trazer jogadores do jeito que trouxemos, com as nossas restrições, é um verdadeiro desafio. E o Rogério estava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, depois ele ia para Mato Grosso, e eu falei, não, vem para o Morumbi que nós vamos fazer uma reunião de planejamento, posição a posição, que ele participou. Então isso é uma prova de que ele interrompeu as férias dele, foi ao Morumbi, que lá é a sede do São Paulo, e aqui é um lugar, é a oficina, que eu chamo que é um lugar de trabalho, e lá foi o planejamento. Ele já participou de reunião financeira, até com resultado financeiro com o nosso diretor financeiro. Então ele participa assim. Claro que às vezes você tem oportunidades de mercado, e se você encara que aquilo pode ser um bom negócio, você leva ao técnico para que ele avalie, para que ele seja copartícipe de uma grande decisão. O presidente do São Paulo acha que o Rogério seria um bom presidente? Eu acho que ele vai ser um grande técnico. E pode ser, de repente, depois um grande presidente. Eu acho que o Rogério ele tem tudo para ser um grande técnico. Ele já foi campeão pelo Flamengo, campeão brasileiro. Até nesse dia nós estivemos juntos lá. É um profissional que como jogador ganhou tudo, né? E acho que ele vai ainda escrever o nome dele como técnico. Acho que primeiro como grande técnico e quem sabe depois ele permear aí para uma linha de administração. E presidente de clube tem uma militância, não é tão simples, né? Porque você tem que ser sócio, é um requisito que ele já tem, e depois você tem que ter uma convivência dentro da instituição, e não é só na parte política, de conselho, não. É uma atividade, é um trabalho que você vai alicerçando um conjunto de situações. Quando eu vim da área de marketing, ainda como colaborador lá atrás, na época que o Morumbi precisou colocar alicerce, porque o Contru tinha interditado o Morumbi, eu entrei para colaborar como São Paulino de arquibancada que sou. Eu não posso dizer que eu fui, não, eu sou. Eu ainda tenho muita vontade de estar ali torcendo, né? Não posso. Mas eu acho que esse conjunto de atribuições, você vai formando um currículo. As pessoas vão formando um currículo. Então, existem inúmeros atletas, ex-atletas que seguem esse caminho e ele pode seguir um dia. Ele vai ter que juntar os grupos políticos. São Paulo tem muito grupo político. Sim, Teve um tal de Júlio Casares que conseguiu aí na última eleição. Ô Júlio, essa janela, a gente falou da melhor janela, o São Paulo se preparando e tal. Vem mais gente? Costumo dizer... O elenco fechado? Não, eu costumo dizer que é o seguinte, nós fizemos todo o esforço possível para entregar esses jogadores. Daqui em diante, são oportunidades que podem surgir. O futebol é dinâmico. Nenhuma contratação de hoje começou semana passada. Ela começa com uma anterioridade. Né? Nós temos conversas com atletas, sempre conversamos com técnicos, ex-técnicos. É uma dinâmica do nosso mercado que você, ao conversar, você sinaliza uma possibilidade no futuro. Então depende de você ter a oportunidade, atrelar a sua condição financeira
Atrelar ao orçamento depende de variantes. Tem um tal de Lucas aí, que tem uma história aqui, que tá todo mundo querendo saber, porque o Tottenham não vai renovar, né? Poderia renovar. O telefone teu não para de gente perguntando, e o Lucas, e o Lucas, e o Lucas? O Lucas vem pro São Paulo ou não? Olha, eu posso dizer a você, que tem uma grande audiência, os torcedores, nós temos que ser muito verdadeiro. O Lucas, eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele, quando esteve no Brasil, ele, a esposa, os filhos, almoçaram no São Paulo, um almoço de amigos. Assistiu jogos no São Paulo, depois visitou o vestiário. O Lucas, a gente tem uma relação desde o tempo que ele estava na base, que ganhou uma copinha, e depois ele subiu profissional e foi tudo o que aconteceu. Eu me lembro do Lucas quando na Olimpíada, que ele jogou a seleção, na Olimpíada 2012, em Londres, em Londres, e eu estava no veículo de televisão e ele estava lá e teve o lançamento, né, da competição, e ele sentou num jantar e falou assim, aqui primeira vez naquela época que eu vou fazer uma colocação num ambiente de lançamento de um produto, e ele foi muito bem. Então o Lucas, ele tem, além da vinculação pelo São Paulo, ele tem a classe como talento, como um grande jogador, ele tem história dentro do São Paulo, e hoje é uma pessoa muito rodada. Agora, é claro, o que nós temos que fazer? Se acontecer a possibilidade, vamos nos empenhar, mas nós temos que esperar o atleta. Primeiro, se ele e a família quiserem vir para o Brasil, isso é uma decisão muito pessoal, o São Paulo, eu não tenho dúvida que será o primeiro clube a sentar e conversar, dentro de uma responsabilidade que a gente pode acolher. O São Paulo já deu exemplo de trazer jogadores importantes e depois não poder dar uma continuidade de um equilíbrio financeiro. Agora, eu não tenho dúvida que o Lucas, pela relação que nós temos, eu no Natal eu conversei com ele, desejando um bom Natal, e disse a ele, olha, eu estou com a caneta pronta, eu estou com tudo pronto, desde que você e a sua família queiram voltar ao Brasil. Ele disse, presidente, se voltar ao Brasil, é claro que o São Paulo será meu primeiro endereço para conversar, e aí podemos evoluir. Existe uma estratégia já, por exemplo, um plano, porque o Lucas é um cara de marketing. Você é um profissional de marketing, você conhece muito bem e saberia como desenhar um projeto para ele na questão de responsabilidade financeira. Está desenhado assim, camisa, vender camisa, um cara que, poxa, pode trazer empresas, patrocínios e tal. É mais ou menos esse desenho que você tem na tua cabeça? Eu acho que nós temos um desenho, sim. Fica comigo aqui, com a área de marketing, mas nós só vamos colocar um passo a passo eventual se ele disser assim, estou pronto para discutir a volta para o Brasil. Aí nós vamos discutir. Quer dizer, na cabeça tem, os profissionais do São Paulo pensam, sem exteriorizar, porque nesse momento, André, a gente tem que respeitar muito essa questão pessoal. Eu não sei se ele vai querer ter mais um ciclo na Europa, ou se tem um outro mercado, e depende, né? O jogador, ele depende muito dessa vocação. Ele só nos garantiu o seguinte, em voltando para o Brasil, eu paro no Morumbi e conversamos. E quem sabe um novo almoço para a gente discutir o futuro. O avião para em Guarulhos e o carro vai lá e já deixa ele no Morumbi, é isso? Eu acho que a família pode descansar e ele vai para o Morumbi conversar. Porque eu acho que essa coisa o São Paulo trata com muita transparência e verdade. Nós temos um limite orçamentário, um limite salarial, mas o negócio, o futebol, como o próprio nome que eu mencionei, é um produto, é um negócio, e nós podemos avançar nisso. E tem uma coisa no Lucas que ele tem muito amor ao São Paulo, muita vontade ao São Paulo, ele vem, ele visita a base, fez palestra para os meninos, veio aqui na estrutura. Assiste jogo de lá. Assiste jogo, veio aqui no CT. Hoje a estrutura do CT é uma estrutura que foi ampliada, você mesmo viu, já melhorou depois da sua visita. Então vamos ter que fazer um outro visita? Eu acho que é bom. Eita, nós. Então nós temos Refis Plus, nós temos a academia hoje aberta para o campo de treinamento, os gramados foram reformados, nós temos a cozinha e o refeitório totalmente reformados. Não está mais como aquele cafezinho que você me pagou lá? Está diferente? Está bem melhor. Tem que tomar outro café lá. Está bem melhor e agora está chegando mesas novas, estão chegando mesas novas. E o próximo passo será o vestiário. Com isso, o vestiário aqui da Barra Funda, nós vamos avançar para estruturar cada vez melhor o lugar que eu chamo de oficina, onde eles trabalham. Né? Cotia está um brinco, o Morumbi está indo bem. Então, com toda a restrição financeira, nós estamos conseguindo reforçar o time, equilibrar financeiramente. Acredito eu, e vamos fechar o balanço, com uma reversão, o São Paulo há 3 anos dá um déficit de 3 dígitos. Quanto isso é pesado. Vamos ter superávit já. E começamos a diminuir o viés de diminuição de dívida. Então, quando você junta, diminui dívida, você reverte o resultado de um déficit para um superávit, equilibra um time, chega em 2 finais
e reforma a estrutura, é sinal de que o caminho está delineado. E nesse vestiário novo, o armário do Lucas já vai estar pronto já, né? Tô achando que já vai estar pronto. Olha, André, já. Cuidado com ele, hein? Cuidado com ele. Mas o sonho nosso é que todos os armários tenham a mesma qualificação que os atletas que venham para cá. Queiram os que chegaram agora, aqueles que já estão colaborando muito, e os meninos da base. Né? Nós estamos disputando uma copinha aí, torcendo muito, sabemos da dificuldade, porque muitos valores do Sub-20 já subiram. Então, o Belete, que está começando agora, está fazendo um bom trabalho, mas sabemos que na copinha vamos lutar, mas não somos os favoritos, claro. Não somos. Mas a gente tem noção de que o menino, outrora na base, vai fazer sucesso aqui, como os que estão aqui. Você pega o Wellington voando, o Luan, o Pablo, o Diego, e todos eles, né? Então vem para cá e nisso o Rogério também abre a porta para que eles tenham oportunidade. A gente inclusive no canal deu essa informação do Red Bull Bragantino atrás do David, que a gente já sabe, está no noticiário, né? Que o São Paulo tentou ou tenta contratar por empréstimo. Já é um jogador que não faz mais parte da pauta ou ainda... Olha, André, toda negociação ela tem seus obstáculos, né? Você tem uma forma de pensar, quem vende ou quem empresta também, e nós vamos seguindo. O que o São Paulo tem procurado fazer é não entrar em leilão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Wellington Rato. O Wellington Rato desejou o São Paulo. O clube que vendeu o Wellington Rato tinha uma proposta eventualmente maior na forma de pagamento e valor. Acho que é o Vasco, né? E ele veio para cá. Eu acredito que quando o jogador, por exemplo, o jogador citado, se o David falar assim, eu quero ir para o São Paulo, é muito importante, fica encaminhada a negociação. Então nós temos que respeitar o limite da proposta, a relação ética e a vontade do atleta. Hoje a vontade do atleta é muito importante. Então você vê o Wellington Rato treinando, ele está treinando bem, é uma pessoa que desejou o São Paulo. E para vestir essa camisa tem que desejar o São Paulo. O São Paulo é muito grande. Eu vejo aqui atletas que chegam no São Paulo e que tem lá, 80 mil seguidores, depois de 2 dias está com 200 mil seguidores, interagindo nas redes sociais, com o produto, etc. Então, eu acho que o David é um bom jogador e nós vamos, dentro do nosso limite, achar que ele pode pensar em vir para cá. Agora, se um concorrente levar o jogador, ótimo, que ele seja feliz e o concorrente também. Presidente, olha quantas mensagens tem aqui de perguntas que eu pedi para os torcedores e tal. É claro que eu não vou fazer todas essas perguntas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Quando o convidado é bom, tem. Até aqui, o Felipe BBS falou assim, fala para ele desistir do David, por favor. Acho que ele não quer o David, né? Não vai desistir não, vai tentar. Pergunta do Iago Ferreira, por que o São Paulo aposta só em goleiros reservas nos clubes? Cornetada, hein? Felipe e Thiago, é bom falar com vocês e nós fizemos uma live, primeira vez na história do São Paulo, que nós fizemos uma live do torcedor aberto. Isso eu assisti, estava na audiência. Você estava? Lógico. A audiência é qualificada. Então, o Felipe e o Thiago respondendo. A questão do David, de outros jogadores, cada um de nós temos um elenco na nossa cabeça. Imagina, cada um é um técnico, etc., uma opinião. Nós seguimos dentro de uma orientação de visão, de alternativa de posição, também a visão do técnico. O técnico gosta muito, trabalhou com ele no Fortaleza, e é um jogador que a gente se esforça para ter. Não sabemos se vamos ter. Quanto a goleiro, nós temos que também equilibrar hoje a nossa condição de orçamento e oportunidade. O Rafael, nós já tínhamos pensado nele, mas não foi possível. Então veio o Jandrei, que é um grande goleiro, veio o Felipe, que é um grande goleiro, o Young é um garoto da base, que acho que merece crescer, o Thiago foi para o Juventude, um grande goleiro, esse menino Leandro da Sub-20. Esse é fenômeno, hein? Muito bom goleiro. Eu não tenho dúvida que não é porque está na reserva, ele é pior ou melhor. Eu não posso esquecer que o Rogério sempre foi reserva do Alexandre, que faleceu. Sim. Então, se for nessa linha, é muito difícil. O jogador tem que ter oportunidade. Acho que o Rafael está tendo uma oportunidade grande na carreira dele. E 2 coisas que eu falo para esses seus telespectadores, espectadores, que é o seguinte, nós estamos tentando agregar, o São Paulo tem vontade de conquista, e os jogadores também precisam de conquista. Então vamos tentar fazer dessa união um objetivo único, um só, que é conquistar. Conquistar para você, torcedor. Para fechar e te agradecer, porque o papo quando é bom ele passa rápido, né, Júlio? Passa voando aqui. Eu queria fazer um monte de pergunta aqui, mas também daqui a pouco tem que te liberar, porque eu sei que você tem muito compromisso. Mas esse ano do São Paulo, o que você espera para o São Paulo desse ano? Olha, eu espero, André, de novo uma comunhão, uma cumplicidade do torcedor de ter um time digno.
O torcedor de São Paulo bateu todos os recordes da história de presença no Morumbi como mandante. 1.240.000 torcedores em jogos mandantes. É o recorde da história. Nem quando o São Paulo foi bicampeão mundial, depois campeão mundial, ele conseguiu uma média como essa. Então, o que nós esperamos? Um time competitivo e que chegue nas decisões e que na decisão seja mais feliz do que no ano passado. Eu não consigo precisa competir mais na decisão. Competir né? mais, e principalmente em jogo que às vezes você tem um jogo único, que foi o caso da Sul-Americana, ter um pouco mais de atenção é o que nós esperamos. Agora, eu olho para frente, sabe? Eu costumo dizer que eu sou um presidente, que estou presidente, mas eu venho da arquibancada. E eu falo isso sem demérito a ninguém. Eu não sou filho de conselheiro, neto, nem sobrinho de conselheiro. Eu cheguei à presidência dentro de uma visão de sentimento que eu sei o que o torcedor pensa, eu sei o que ele quer, e eu até sei entender o protesto quando ele perde um jogo crucial. Mas mais do que isso, eu tenho que ter responsabilidade com ele para o futuro. Não adianta nós sairmos fazendo contratações e eu inviabilizar o clube para frente. Então, o que nós queremos? Esperamos equilíbrio financeiro, com responsabilidade, mas competindo, porque uma hora nós vamos chegar, você pode ganhar um título aqui, ganhar outro ali, e aí você sinaliza. Mas esse São Paulo de agora é uma semente de um São Paulo do futuro, e é essa mensagem que eu gostaria de passar através do seu canal, que é um canal vitorioso, e esperamos que o São Paulo volte a experimentar o que já fez, grandes conquistas, grandes glórias, e o que eu sinto hoje no CT é uma integração muito grande da base para o profissional, e uma esfera profissional da participação de um técnico, trabalhador, juntamente com uma diretoria que está sempre junto. Isso que é importante. Na alegria, na tristeza, nós estamos aqui enfrentando. Eu, por exemplo, estou aqui, já vou para o Morumbi, depois eu vou para a Cotia, eu tenho área social. Nós não paramos e acho que esse é o legado que eu tenho que deixar. O São Paulo, na história de São Paulo, nunca trabalhou tanto. Tem acertos e tem erros, normal, mas nunca trabalhou tanto. Júlio, eu quero te agradecer, obrigado por esse papo. Você é o primeiro convidado do canal de 2023, ou seja, depois que ganhar o primeiro título, volta aqui para bater um papo com a gente, mas combinado? Vamos voltar sim, André. Independente de qualquer coisa, nós sempre vemos aí que o que você coloca, o que você publica, é um canhão, né? Repercute muito, é um trabalho sempre profissional, e nós estamos sempre à disposição. Obrigado, Júlio. Faça como o Júlio Casares, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, todo sábado tem entrevista especial, a primeira, hein? A primeira de muitas esse ano. Valeu!